Olá, meu nome é Julie Romano, sou mestranda em Direito Processual e Cidadania. Fiz esse trabalho sob orientação do professor Albino Gabriel Turbay Júnior. E o meu resumo trata sobre a validade jurídica das assinaturas eletrônicas nos atos privados e tem como objetivo demonstrar a necessidade de regulamentação quanto às assinaturas eletrônicas, especialmente as simples, relacionadas aos atos privados. Para entender o tema, é necessário explicar que a medida provisória número 2200-2 de 2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que nós conhecemos como ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos e transações em forma eletrônica. Ela reconheceu a presunção de veracidade dos documentos eletrônicos com o uso de certificação digital disponibilizados pelo ICP Brasil, nos termos do seu artigo 10, parágrafo 1º, bem como de qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem foi oposto o documento. Esse é o caso do parágrafo 2º do artigo 10. E nesse mesmo sentido, o decreto número 10.543, de 13 de novembro de 2020, dispôs sobre o uso das assinaturas eletrônicas no âmbito da administração pública federal e regulamentou o nível mínimo exigido para assinatura eletrônica em interações com um ente público. Esse nível varia de acordo com a confiabilidade sobre a identidade e manifestação de vontade do seu titular. Esse decreto qualificou as assinaturas em três: a assinatura eletrônica simples, a avançada e a qualificada. A assinatura qualificada é aquela que o artigo 10, parágrafo 1º da medida provisória se refere, conhecida simplesmente como assinatura digital, e que se presume verdadeira porque possui um nível maior de confiabilidade devido ao seu credenciamento com a autoridade certificadora raiz, que é atualmente o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e também por conta de seus procedimentos matemáticos específicos. Já a assinatura eletrônica avançada exige um certificado digital, mas não necessariamente emitido pela ICP Brasil, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for posto o documento, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º também da medida provisória. Por fim, a assinatura eletrônica simples é a modalidade considerada mais básica e mais simples porque ela só precisa de uma autodeclaração de dados pessoais e é, portanto, destinada apenas a transações de baixo risco, pois não possui uma criptografia para autenticação. Então, tendo esses conceitos em mente, é importante questionar os critérios que devem ser considerados quanto a essa admissão ou aceite pelas partes, especialmente nas assinaturas eletrônicas simples. Consideremos, por exemplo, um idoso, cliente de um determinado banco, que recebe uma chamada de vídeo do seu banco, oportunidade em que ele tem a sua face printada e utilizada como assinatura eletrônica por meio de biometria facial. E aqui cabe a observação de que a biometria facial é considerada uma assinatura simples. Ou então aqueles aplicativos gratuitos em que é possível criar uma versão de assinatura em nome de qualquer pessoa. E aí questiona-se como invalidar tais assinaturas, né? Ainda que existam perícias hoje em dia capazes de descobrir a manipulação desse tipo de documento, ainda não é um instrumento de fácil acesso, especialmente aqueles que são mais vulneráveis e hipossuficientes. Portanto, é necessário que haja o aprimoramento da legislação sobre tais circunstâncias, e reforçar a consciência, ao menos enquanto não seja possível garantir a identidade e confiança dessas assinaturas simples, de que somente a assinatura eletrônica qualificada é que confere realmente a validade jurídica de fato. São essas considerações sobre o meu trabalho, fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada.